tudo bem, gente? Olá pessoal, tudo bem? E essas férias não terminam mais? Janeiro tá Trabalhando. longo, né? Janeiro tá longo. Já estou trabalhando, mas tem muitos pacientes de férias ainda. Muita gente curtindo a viagem, que conseguiu sair só agora no começo de janeiro. Eu também já estou trabalhando. Eu também. Edneia, Eu não parei. você não para. Aliás, nessa época você mais trabalha, né, Isneia? Porque É, tem muita troca nesse período também, né? mais ou menos. Tem troca, mas tem que fazer levantamento, já tem representante na porta. É Verdade. complicado. Comércio não para realmente, né? Ah, pode não ser o movimento de loja, mas atrás dos bastidores não para. As pessoas acham que a gente trabalha só quando tem movimento dentro da loja, e não é assim. É, E as constelações continuam de noite, então eu não parei. Que bom, né? Aliás, ontem eu estava tomando café com uma amiga e ela estava comentando isso. Fez o planejamento das férias dela, organizou com a família, comprou pacotes. E aí, quando finalmente ela foi tirar as férias, algo acontece e ela acaba frustrando e não tendo as férias que ela queria. Porque que ou ela se sabota, né, o tempo todo, ou ela não se tem, permite, ou não tem se permite, uma ou tem lembrança, um galho aí que uma segura, lembrança muito sabe séria. aquela curva de rio lá que tem o galho? É, Aí que segura. lembrança de perder alguém muito importante durante as férias. Né? Tem uma Também marca pode nesse ser. sistema aí. Você acha que é algo sistêmico? Eu acho, Júnior, que eu não conheço ela, não sei qual é o caso. A gente sempre pontua que cada caso é um caso, né? A gente precisa ter atenção nisso, não são todos iguais, mas depende do que ela faz e com quem ela pode contar quando ela vai sair de férias. Porque eu estava pensando nisso hoje. Quem é servidor público, quem é CLT, ele pode ter os dias de férias agendados com a empresa, com tudo, e se programar para sair de férias. Aí sim pode haver intercorrências nesse meio aí por conta de N coisas. Agora, quem é empresário não tem isso, porque a gente depende, querendo ou não, do que acontece na empresa. Então, dependendo da situação, está tudo certo. Um funcionário adoece e não vai trabalhar, você não pode viajar. É verdade, daí não tem o que fazer, né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar muito, sabe? É difícil. Então, É não difícil. sei se sabota, não sei. Mas sei que cada caso é um caso. Mas precisa observar nessa família, né? Como que é o pai, a mãe, como que é? Eles tiravam férias, eram felizes nas férias, ou eles tinham crença que férias é perda de tempo. Tem um monte de coisa aí, né? N, A gente... N possibilidades, né? Dentro da constelação, dentro da psicologia, né, Thaís? Sim, sem dúvida. E aí são, acho que tem cada um olhar a sua história mesmo, né? E entender internamente, porque é aquilo. Às vezes a gente só consegue acessar quando a gente tem uma capacidade de expandir essa mente para enxergar essas outras possibilidades. Senão a gente fica presa só num contexto e, e não consegue perceber. E aí me vem uma outra questão também, que eu estava até pensando sobre isso, que nós somos seres sociáveis, né? Seres sociais. Então, a importância da gente, às vezes, conversar e trocar, poder se abrir até nas dificuldades, que às vezes parece uma coisa tão difícil para a gente,
e o outro, às vezes, tem um entendimento que pode complementar aquilo ou trazer novas informações para a gente. Então, é muito bacana a gente poder abrir, às vezes, essas questões, né, para escutar um pouquinho mais a visão de cada um. Isso é verdade. Quando eu fazia gestão de projetos, eu me lembro que quando chegava a data de, assim, que chegava o período para eu efetivamente tirar as minhas férias, ou seja, no limite do período que eu já estaria tendo esse direito, o que acabava acontecendo? Eu trocava de projeto. E aí fazia a contagem novamente, esperando mais o período até chegar no limite para eu tirar férias. E aí eu trocava de projeto. Então, o que acabava acontecendo? Eu nunca tirava férias e eu ficava ano após ano esperando essas férias acontecerem. E aí eu penso, né, será que era uma coincidência, né? Será que isso era um problema do próprio esquema de trabalho ou será que era alguma coisa relacionada a mim mesmo? Não, tem a ver com você. Tudo tem a ver com a gente. Tudo é responsabilidade da gente. Olha, Seu pai sempre tirou férias, Júnior? Meu pai adora trabalhar. E né? por que você precisava seguir seu pai, né? Pois é, por que eu vou seguir nisso? Gente, mas mudando um pouco o foco, eu tirei férias uma vez e a gente, mulher, é vaidosa, né? Então, os primeiros dias assim, que você tá sem responsabilidade, você vai arrumar suas maquiagens, seus cremes, suas bolsas, seus vestidos, né? E eu tô lá arrumando tudo. De repente, achei uma máscara para rosto. Peguei essa máscara para rosto e falei, nossa, quantos benefícios. Falei, ai, vou passar. Gente, eu passei, era preta. Preta, uma preta. Parecia que tinha passado piche no rosto. Só os olhos, né? A boca sem. E a campainha toca, lógico que a campainha. E a máscara, ela seca, gente, e você não consegue falar, porque ela fica dura, sabe? Aí eu fui atender, era uma querida da família. Aí eu falei, ai, mas é que agora não estou podendo. Ai, mas eu preciso muito, porque eu estou muito triste, porque eu preciso falar com você. Falei, que seja, porque ainda faltava 10 minutos no relógio para tirar a máscara. Abri a porta. A pessoa teve um ataque de riso. Mas teve um A tristeza dela foi embora. A pessoa se torcer. Preciso ir no banheiro correndo, porque era feio mesmo de ver, sabe, gente? E é engraçado. Já viram essas máscaras presas? É muito feio, passa até o pescoço, gente. E para tirar aquilo, gruda de um tanto, não sai nem por decreto-lei, se precisa quase que limar o rosto. Mas essa pessoa, até hoje, essa pessoa lembra desse fato. Ela fala, eu tenho que ir no banheiro, porque eu lembro e eu tenho a mesma sensação de susto. De susto, de pavor. Quem é essa? Roubaram, amiga. Acho que ela foi lá pra ficar melhor, daí olhou pra você e disse, nossa, tem gente pior. Mas sabe que ela usa isso até hoje como carta na manga, né?
Diz que quando ela tá triste, ela lembra de mim com a cara aberta. Foi uma vivência para ela, né? A gente faz coisas nas férias que a gente não deveria fazer. Nós mulheres, principalmente. Ai, vou fazer a sobrancelha. Vai e arruma tudo. Ai, vou fazer a boca. Sai cortando a boca de pato. A mulher quer aproveitar as férias para ficar mais bonita. E daí, gente, sai cada uma. E essa máscara mesmo foi terrível para mim. Para mim, né? Na hora de tirar só. Não, não posso falar mais nada disso. Mas olha a questão da vaidade, né? Como a gente se deixa levar. Mas eu percebo isso mesmo, Biga. Eu vejo que as pessoas costumam fazer determinadas coisas durante as férias, porque caso o resultado dê errado, ninguém vai estar olhando mesmo, né? Então, Mas sabe o que, que eu acho? É engraçado olhar esse comentário da Biga, essa história da Biga, porque eu acho que nas férias a gente se permite fazer algumas loucuras que quando a gente está trabalhando a gente não pode, porque tem um Porque a gente está período, no automático, né? e tem um período de recuperação, né? Eu lembro que quando a gente vai para, eu ia para a praia mais nova, em fim de semana só que tinha que aproveitar, é muito curto, então a gente tem que se cuidar nesse tempo. Então passa protetor, passa umas coisas para não ficar dolorida, para não sentir e ter umas consequências mais graves. Nas férias, como a gente sabe que tem um período ali que Maior. você pode ficar, se der alguma merda, você pode ficar em casa. É esse tempo que a gente aproveita. Eu lembro que a gente passava Coca-Cola, né, com semente de urucum na pele. A gente não estava nem aí, porque tá de férias, então vou aproveitar minhas férias. Se tiver que dar cagada, eu tenho tempo de me recuperar. Então, acho que por isso que a gente acaba fazendo muita besteira nessa época das férias, né? A gente se permite o pós para recuperação. eu tenho um amigo muito querido, ele era um cabeleireiro bastante famoso da época e ele era uma referência, inclusive na parte de pintura. E ele me contou que uma vez uma cliente dele chegou para ele e disse assim: "Olha, meu pai, ele quer pintar o cabelo, mas ele se sente constrangido de vir aqui no salão. Será que você pode ir lá em casa?" Aí ele foi. E aí disse que pegou, pintou o cabelo do cara de loiro e tal, né? Que era o que ele queria. E fez do jeito que ele queria as mechas e tudo mais. Só que o cabelo do cara era um cabelo longo, né? Então quando colocou as mechas, né? Ficou aquela coisa assim grande. E só depois é que ele foi cortar o cabelo, né? Bem rente. E aí, adivinha o que aconteceu, né? Tava bonito com as mechas, quando cortou, Galinha pintadinha. ficou, Onça ficou umas, pintada. ficou umas pontas. E aí ele falou assim: "Meu Deus, olha a chitara do Thundercats." Ainda bem que tava em casa, né? Porque no salão ia ser uma piada. Eu acho que as pessoas acabam aproveitando o período de férias para fazer esse tipo de coisa, levando em consideração que se algo der errado, você pode reverter e ninguém vai ficar sabendo do que aconteceu, na verdade. Você pode reverter o erro e tudo certo. Mas é que é meio que a gente se blinda nas férias, né? Você fala, ai, ninguém vai vir aqui, eu tô bem quietinha, né? Ninguém vai invadir o meu espaço aqui de descanso, né? Ninguém vê as nossas fragilidades, ninguém vê a nossa Medo e engano, vulnerabilidade, medo e ninguém engano. vê a nossa parte feia, horrorosa, cabelo desgrenhado, né? Roupa tudo ferrada. Mas eu acho que a gente. O caso desse senhor que pintou o cabelo é um exemplo de quanto a gente se preocupa com o que os outros pensam e ficamos deixando de lado uma série de coisas. É lógico que a opinião dos outros tem uma certa influência, mas
será que a gente deveria se preocupar tanto com a opinião dos outros, seja para o cabelo, seja para o que quer que seja, e fazer um pouco mais daquilo que nos agrada? Verdade, Júnior. Que bom que ele se permitiu, né? É, sem dúvida. E eu fico pensando quantas coisas a gente deixa passar, não faz, preocupado com o que o outro vai dizer a respeito. Ora, barba, cabelo, tudo faz. Eu acho que o que importa é que você faça por você mesmo. Da aprovação do outro. É isso mesmo. Aprovação do outro. Mas não tem muito sentido. Mas a gente acaba fazendo isso. Por exemplo, se a Biga, de repente, quiser colocar aquela máscara maravilhosa, toda negra dela, e sair ali na frente e falar: Oi! Vão me contratar para espantar barata. Sabe aquele problema que você falou antes? Olha a solução Eu aí. também, eu pensei a mesma. E sai gritando lá: Nossa, não vai ter mais visitante. Vai dar um Verdade. Olha, capaz Resolvido. Eu acho que você pode também começar e dar uma de louca mesmo, Biga, porque às vezes eles ficam assustados e aí nem volta mais. Faz alguma coisa. Vou te esganar. Finge que é louca, Biga. Começa a gritar. Não, começa a gritar dentro da sua casa mesmo, né? Que aí eles se assustam e vão embora. Não precisa ser diretamente com eles. O que importa é eles ficarem com medo da louca que mora aí na frente. A gente vai visitar a Biga e eles vão perguntar: Você vai entrar aí mesmo? Você tem coragem, essa mulher é louca, passa longe. Ela é possuída. E você, Edneia, tem alguma história engraçada para contar? Não tenho, gente. A única coisa que realmente eu gostava de fazer quando eu entrava de férias da faculdade, e como a minha faculdade era período integral, eu não trabalhava, né? E no primeiro dia de férias, eu amava assistir desenho. Desenho? Jura? Qual? Eu amava o He-Man sempre foi meu ídolo, né? Aquele loiro lindo, né? Eu adorava assistir o He-Man. Menina, que delícia que é você levantar da cama, não ter compromisso, não ter horário, né? Aí eu ligava a TV, assistia o He-Man, assistia sei lá o que é que passava, que eu nem já faz mais de 35 anos que eu sou formada, eu nem lembro mais. Mas era algo que eu realmente me permitia. E olha que eu morava na praia nessa época, né? E eu nem pensava em ir na praia, eu pensava em descansar e assistir o desenho mesmo, sabe? Mas eu já morei na praia, quem mora na praia não vai na praia. Que isso? E eu não tenho nada assim, a única coisa que eu penso é que... Desculpa. Eu tenho um radar que funciona muito. E ultimamente eu tenho dado mais atenção para ele, sabe? E eu ia para a praia, era para eu estar na praia agora. Eu ia na quinta e ia voltar mais lá para frente. Mas sabe aquela coisa que fala, não vá, não é para ir mesmo, não vá. E eu ia com a minha mãe e com a minha neta. Com este surto de virose que está no litoral aqui de São Paulo, eu falei, não vou. Então, estou trabalhando, para mim está ótimo. Ai, férias frustradas. Não, não está nada frustrado. Férias adiadas. É exatamente isso, adiado mesmo, porque
a gente pode ir em qualquer outra época, né? Não precisa ser agora. E diz que essa virose está pegando com a água do mar, né? Olha, eu acho que virose, bom, a gente já teve uma grande experiência com o Covid, né? Então, eu não sei. Tem gente que teve virose e nem entrou no mar. E os que entraram não tiveram nada. Esse vírus ele passa por contato também. A maioria. Eu li uma reportagem hoje. Você tem que lavar a mão com água e sabão e esfregar muito bem. E nem assim ele morre. Ele vai para o esgoto e do esgoto ele vai para o mar. Entendeu? Daí é que o mar contamina, sim, as pessoas. Mas as contaminadas daí começam a passar por contato. Nossa, que coisa. Porque no litoral de São Paulo, virose nas férias é algo que a vida toda a gente ouviu. É normal, é um vírus normal. Desce um povo imenso para um lugar pequeno, é lógico que sempre deu problema. Mas esse tá feio. Então, eu preferi não ir mesmo. Ir numa outra ocasião. É o mesmo vírus de sempre, tá? O problema é que é muita gente, né? Lota de gente. Então, a propagação também ela fica muito maior. E as pessoas... Isso sim é férias frustradas. Você ir para um lugar e ficar doente por conta de uma doença, assim, né? É terrível isso. Mas fora isso, eu não tive problemas, não. Eu tenho um casal de amigos bem frustrados com férias. Eles querem conhecer o Nordeste, mas um tem medo de avião e o outro tem medo de navio. Tem que ir de carro. Tem que ir de carro, uma viagem dura, mas linda, hein? Mas sabe, a gente estava falando você falou de casal e a Edneia, né, de férias frustradas. Mas, gente, já pensou quando é uma coisa ainda maior? Eu fui madrinha de um casamento faz muitos anos. E esse casal é casado e feliz, até hoje. Tiveram filhos, tudo. Mas ela era uma noiva, assim, muito sonhadora e muito exigente. Então, ela queria um casamento lindo. Ela arranjou um lugar na beira de um rio e tinha aquelas primaveras, sabe? Tudo florido. Só que o lugar era assim, era o telhado, aqueles galpões, sabe, que não tem parede e nem lona, porque naquela época nem usava lona ainda. Então, assim, é o telhado, algumas colunas e vazado dos dois lados. Muito bem, o dia estava lindo, o casamento foi lindo, fomos para a festa. O pai dela tinha matado um boi, porque ele era fazendeiro. Aí começou a virar o tempo. A Pica começa a contar. O tom de voz dela, eu já sei que aí vem. Começou a virar o tempo, fechar aquelas nuvens negras. Começou a ventar. Gente, mas caiu uma tempestade. A noiva ficou em sopa. O noivo, todos os padrinhos. E aí o povo começou a ir embora, o churrasqueiro não! Eram aqueles espetos de madeira, bem mais longos. Ele pegava de fecho assim e falava, leve, pelo amor de Deus! O bolo desfez. Era lindo de andar. Ele desfez, tanta era a chuva. Vocês não têm noção. Mas não era coberto? Só coberto. Mas a chuva vinha assim, Edneia, ó. Entrava por esses vãos. É tipo um telhado bem alto e só as colunas de apoio. Olha, mas foi uma judiação. Essa menina ia para o sul, de lua de mel. Aí o avião fez uma escala em Curitiba.
ela ficou 10 dias em Curitiba porque o noivo pegou pneumonia, porque teve que ajudar todo mundo. Meu Deus! Olha Virou isso. uma desgraça. Não, se fosse nos dias de hoje, falarem assim, olha os sinais que o universo está dando, esse casamento não vai dar certo, na verdade. As más línguas, pelo menos. Claro. Mas o casamento deu super certo, eles estão felizes, mas foi... A gente pode dizer, então, que essa chuva lavou toda a negatividade, por isso que É o casamento está dando verdade. certo até hoje. Limpou tudo. acho que lavou as inveja, né? Como diz o caipira. Mas eles são felizes, são casados, tiveram filhos lindos, mas que loucura, né, gente? Hoje em dia, existem aquelas pessoas, né, que ficam programando o casamento 2 anos antes, né? Então, os locais são fechados e tudo mais. Mas eu estou falando, gente, de 40 anos atrás. A coisa era mais feita assim, apesar de, no casamento dela, ter toda uma organização, uma equipe, mas, viu, contra o tempo, né? Olha, se um dia eu for casar, eu vou prestar bastante atenção Por favor, nessa não me coisa vai na dos beira do rio, vídeos na nas beira do rio já laterais é pra verdade. não ter esse tipo de problema. Olha, Júnior, dependendo do noivo, até vale a pena não ter parede. Foi o caso dela. Então, Foi o caso dela. Gente. Mas é aquilo que você falou, Júnior. A gente olha para o erro, se condena, o que eu fiz de errado, porque eu não marquei noutra data, né? E aqui no planeta Terra não tem erro, tem experiência. Sem a experiência, você não cresce. Sem a experiência, você não muda de roteiro, não, sabe? Não muda a sua rota. Às vezes precisa mudar até o foco, Por isso que é né? importante a permissão, né? E a gente também tem que lembrar que você eventualmente pode ter tido uma experiência ruim, você pode ter errado uma vez lá atrás, e não é por conta disso que dali para frente você imagina que esse erro vai se repetir, ou que você ache que toda vez que isso for acontecer, de alguma maneira, você vai resgatar aquele mesmo resultado. Não é assim. Você precisa estar aberto a novas possibilidades e que pode não acontecer de novo. Então, E olha, gente, eu vou falar uma coisa. Os vencedores de verdade, aqueles que deram uma contribuição assim imensa e mundial, universal, nunca desistiram porque erraram. E erraram muito antes de acertar. Né? A gente sabe a história do Thomas Edison, diz que ele tentou fazer aquela lâmpada lá acender 999 vezes, gente. e eu falo muito isso até nos trabalhos com os meus pacientes, né? Quando você fez algo que marcou na vida como algo errado, né? Quando você pensa em fazer ou passar por uma experiência, às vezes até igual, né? Não precisa nem ser diferente, pode ser uma experiência mesma, mas você não é mais aquela pessoa, né? A gente muda com o tempo, né? Por quantas coisas você já viveu, já passou, já aprendeu, né? Você não é mais aquela pessoa. Então, a leitura, com certeza, se você se abrir para enxergar como algo novo, né? Não Sim. como aquele mesmo, mas se você abre para uma coisa como se fosse uma experiência nova, diferente daquela que você viveu, você com certeza vai ver outras coisas, vai ter outro sentimento, outra lembrança. a gente estava falando de Férias Frustradas. Tem aquele filme. Lembra que a gente comentou sobre aquele filme? Mas é muito engraçado e tudo, mas hoje acho que não tem mais isso, né, gente? Porque
A internet, ela te dá todas as possibilidades de você verificar o lugar, como é o lugar que você vai. Ah, mas tem coisas que eu acho que acontecem, às vezes, sem você. Não tem como prever. É igual hoje tempo. Você olha e vê o tempo, tá lá programadinho, sol toda semana. Aí, de repente, muda algo e pronto. Uau, chove. E até os meteorologistas estão errando. Às vezes, eu e a Biga, por exemplo, quando a gente foi fazer uma viagem para Bonito, tudo lindo, maravilhoso, né? Chegamos lá, bum, né? Inundou tudo. Graças a Deus a gente já tinha saído. Mas não estava programado. Então, são coisas que a própria natureza, às vezes, ela age de acordo com Não, alguma quanto coisa. à natureza, é verdade mesmo, porque aqui em Sorocaba está muito quente e em São Paulo está frio. O meu filho Sim, disse que está geladinho lá, que de noite, inclusive, está frio, né? E nós estamos no verão. Então, sim. é uma coisa que realmente não dá para prever. Mas eu falo assim, de lugar, de hotel, de chegar e o lugar ser horroroso, não ser aquilo que você contratou, como acontece nos filmes. Isso realmente é só se for por Acontece. displicência. Eu acho que acontece, Edneia. Ainda acontece, Edneia. E Ainda muito. Ah, acontece. Minhas É, netas aqueles foram para. lugares onde mostra uma foto, quando você vai É. ver, é Minhas outro lugar. netas foram viajar no modo econômico do econômico do econômico. ai, Guardaram o dinheirinho delas, entendeu? As duas mais velhas. Aí contrataram um hotel, mas assim, pegaram o mais em conta. Chegaram lá em Londres. Chegaram lá, era no subsolo e sem janela. E E vocês não tem conhecem como saber, às Londres? vezes, né? Por mais que tenha procurado, né, Biga? Não tem foto, às vezes, que mostrasse isso ou Aquele falasse, né? nevoeiro, aquele. O cara do hotel, o gerente do hotel, sempre tem um santo, né? Um anjo que aparece, né? Falou, não, de jeito nenhum, não vou deixar vocês 5 dias, que elas iam ficar lá 5 dias nesse quarto. Não, não, de jeito nenhum. E botou elas num quarto com janela. Simples também, mas, né? Esses dias eu estava vendo, falando de uma viagem que ele mega montou para a namorada, que a namorada ia fazer aniversário. E eles iam acho que para o Caribe, não sei. Eu sei que chegaram para fazer o check-in, ela esqueceu o certificado da vacina da febre amarela. Daí, viu, lá eles não vão aceitar, não adianta. Daí ela chamou uma amiga, a amiga acordou de madrugada, foi até o apartamento, pegou onde a chave estava escondida, aí ele deu, como é que fala? A senha da portaria, ela entrou, pegou o tal do certificado, fotografou e mandou. Daí o cara falava assim, olha, não adianta fotografia. Porque eu sei que você foi vacinada, mas você lá, quando chegar lá, você não vai entrar, eles vão te deportar. E a, a minha companhia vai levar uma multa e eu uma demissão. Aí diz que chega uma mulher assim toda, né? O que está acontecendo? Superior do superior. Aí ele explicou. Ela falou: vocês vão embarcar. Se lá pedirem o certificado, você fala que perdeu no avião. E você nunca viu. E eles foram. Então eu digo, sempre aparece um anjo para salvar no último minuto do segundo tempo. Parece que é providência divina, entendeu? Chega alguém que te ajuda naquela questão X. Eu imagino que existam muitos problemas nessa ordem. E também podem haver má fé, onde as pessoas colocam determinadas informações ou fotos e quando você chega e vai verificar,
não é muito daquilo que você contratou. E infelizmente existe esse tipo de situação. Mas eu queria trazer que isso não fica restrito a os lugares onde nós vamos visitar. Isso pode ser um pouco maior também, vocês não acham? Acontece. Acontece. Você pega, arranja um namorado pela internet, a foto é linda, aí quando ele chega para ficar. Aí você marca um café, você marca alguma coisa, você olha assim, você. Não! E sai correndo. Ai, meu Deus do Sabe céu. que isso já aconteceu comigo uma vez. Jura? Me conte tudo. Faz bastante tempo. Eu conheci pela internet, trocamos algumas fotos, conversamos a conversar e finalmente a gente resolveu marcar de se encontrar. Quando eu fui ver, o cara tinha uns 20 anos a mais do que as fotos. Só mais ou menos isso. Jura, era vovô. E as fotos eram de muito tempo atrás, alguma coisa de quando ele era moço. 50 anos É, atrás. é. As fotos eram dele e não parecia do filho. E ainda por cima, né? Careca, com óculos, enfim, nada a ver com o que eu tava vendo. Passou pela tua cabeça que você ia se encontrar comigo em algum momento. Só amigo, dá o dedinho e vamos ser amigos pro resto da vida. O resto. E qual a justificativa que ele deu, Júnior, de colocar as propagandas de anos atrás? Você lembra? Não justificou, e ainda por cima, quando eu disse que não existe a possibilidade de namoro, ele me perguntou, mas já que não tem namoro, dá pra rolar outra coisa? De repente? Quer experimentar um veinho aqui? Ai, meu Deus. Que Aquele complicado. que mente na foto, imagina no que mais não mente, né? É verdade. Não, mas eu vi uma notícia também que a mulher perdeu, uma mulher, acho que londrina, ela perdeu 5 milhões, porque ela estava namorando pela internet um Brad Pitt falso. Gente, tem Brad Pitt falso também? Tem Tudo muito falso. mais. Tem tudo falso. Às vezes o que você está vendo não é de verdade. Mas ela perdeu como os 5 mil, Biga? Ah, eles aplicam golpe, eles primeiro conquistam, daí falam que estão num momento desesperador, que estão com uma Mas doença. e Brad Pitt passa por um momento desesperador em relação ao dinheiro ainda? Me fala. Então, meu bem, mas quando você está cego pela paixão e enganado por você mesmo, né? Porque é aquela história, a gente tem que se responsabilizar por tudo, não é? Enganado por você mesmo. Com Faz. certeza. Eles se aproveitam eles estudam as fragilidades. As meninas sabe, das ingênuas. Olha, Biga, toma cuidado, não vai cair nesse golpe, não seja uma menina ingênua. Ah, eu não sou menina ingênua, eu sou menina veneno. Ah, A Biga era chamada de safada madrinha e não fada madrinha. É mesmo, ela já falou. Mas isso que você trouxe, Biga, é uma coisa bastante importante da gente comentar, porque essa ingenuidade não deixa de ser um pouco daquilo que você falou de responsabilidade. Eu acabo desejando tanto alguma coisa que eu me perco nos sinais que eu deveria estar percebendo em relação àquela situação.
a oportunidade de ouro. Bilhete premiado. Exato, Biga. Mas isso é tão divulgado, não é possível Mas ainda tem que as gente pessoas que cai, Ju. ainda Ainda tem gente. ainda caiam, infelizmente. Eu fico me perguntando por que é que as pessoas acabam deixando a vontade e o desejo falar mais alto do que a razão. Quando esse relacionamento ele começa a ir para um caminho que não é afetivo, ou seja, interesse material mesmo, por que é que a gente não olha para isso, não entende que aquilo é realmente uma atitude de quem não está interessado em você? Mas vamos pensar em outra situação. A saidinha de banco, por exemplo. Ou os golpes que tem hoje no WhatsApp, em um monte de outras situações onde as pessoas caem em golpes prometendo ganhos milionários, ou que você tem que depositar um dinheiro para receber um prêmio. A gente sabe que a mídia divulga largamente as questões relacionadas a esse golpe, mas mesmo assim você tem visto gente entrando nesse golpe, caindo novamente. Não sei, Júnior, eu acho que nessa questão específica não é julgar ninguém, mas existe muito de ganância e existe inocência também. Existe gente que é boa e que acredita, né? Boa que eu digo é que não vive este meio, né? Não vê o mal. Então é uma pessoa que, né, acaba, mas a grande maioria eu acho que é ganância mesmo. Eu posso ganhar mais, eu posso ter mais com menos esforço, sei lá. Isso é o que eu penso, né? Sim, a ganância também eu acho que cega a pessoa. O desejo por aquilo é tão grande que ela realmente faz qualquer coisa para poder ter. Isso não deixa de ser um lado reverso da mesma coisa. Ou seja, que eu me cego para ter aquilo que eu quero. E como diz o ditado, a esmola é grande, o santo desconfia. Demais o santo desconfia, é verdade. É isso aí. Eu acho que a gente pode fechar pensando que as pessoas considerem a possibilidade de se permitir e fazer mais, apesar dos erros. O que vocês acham? Com Não é? certeza. Apesar dos erros. É isso aí. Verdade. Querem falar mais alguma coisa? Não, eu só agradecer. Eu também. Tá bom? Foi bom estar com vocês. Façam seus comentários. Não deixem de comentar, tá bom? É muito importante para nós o comentário de vocês. É isso aí. Tchau, gente. Gente, obrigada, Tchau, viu? pessoal. Até Tchau. mais. Tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.